Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Fala, galera! Tudo bem? Hoje vamos falar de história, isso aí. Vamos tentar entender um pouquinho dessa ciência que estuda o ser humano e a presença humana ao longo do tempo, que estuda o nosso passado e tenta compreendê-lo. E vamos também tentar entender um pouquinho de porquê que a história é tão importante na nossa vida, o porquê que ela está presente como ciência e como disciplina, ou estava presente no seu currículo escolar ao longo da sua vida, né? Então ela é uma ciência que nos ajuda justamente a compreender este passado, compreender o mundo que está à nossa volta. Então, como conceito básico sobre a ciência da história é que a história é a ciência que estuda o ser humano ao longo do tempo. Então, em todos os momentos do nosso passado que tem a presença humana, está lá a história para tentar compreender, analisar aquele momento de como foi, o porquê foi e como que isso contribuiu para o processo da evolução da sociedade e também do ser humano. E então, a história é uma ciência aí fundamental, né, para compreendermos e entendermos um pouco da nossa sociedade, entendermos nós enquanto sujeitos, né, é fundamental a gente ter consciência disso, até mesmo porque quando nos dedicamos e olhamos de forma mais atenta à história, percebemos que quem escreve a história, todos nós somos parte da história, somos fundamentais, estamos no nosso dia a dia, o tempo todo, escrevendo essa história. Nós somos responsáveis por essa construção. Nós somos os grandes protagonistas desse grande espetáculo da sociedade, então precisamos entender. Mas quem é o sujeito que escreve isso? Então a história é responsável, ou o responsável por escrever a história é o historiador, né? Um pesquisador, um cientista dedicado a estudar, analisar documentos, fontes, todos esses vestígios possíveis e tentar entendê-los, o como que eles estão ali, como que eles chegaram ali, o porquê chegaram, como chegaram. Então, ao conseguir buscar estas informações, ele consegue então reconstruir, tá? Não recontar a história exatamente como foi, isso é importante, tá? O historiador, ele reconstrói a partir de uma análise, a partir deste estudo, desta tentativa de compreensão desses documentos. Então ele vai buscar vestígios para reconstruir a história. O trabalho que um historiador exerce é um trabalho muito semelhante ao de um detetive da polícia, né? Quando ele chega numa cena, num momento histórico que ele tenta compreender e analisar, ele vai buscar todos aqueles vestígios que mostram a presença humana ali, como que esse ser humano viveu ali, os formatos, né, os porquês de tudo aquilo que está ali. Então ele vai tentando reconstruir todos esses vestígios e aí então lança a sua compreensão e a sua análise a partir daí, né? Uma coisa que também precisamos realmente entender sobre a escrita da história, que a história ela é interpretada pelos historiadores e pelas pessoas de acordo com cada momento de tempo. Então todo o contexto da sociedade em que nós vivemos, aquilo que sentimos nesse exato momento, influencia como analisamos os momentos históricos. Por isso que as pessoas acreditam que a história ela não muda por se tratar de uma ciência do passado, e muito pelo contrário, ela está em constante transformação, porque as pessoas sempre passam a lançar novos olhares, novas interpretações, novos achados podem mudar como a gente encara e entende a história, né? Olha para o nosso dia a dia, olha para a nossa vida. Às vezes um fato, um acontecimento que nos aconteceu há alguns anos atrás, com o passar do tempo nós vamos percebendo que ele tem formas de a gente entender e compreender de forma diferente. E isso acontece da mesma forma com a história, né? Por isso que a história ela é uma ciência humana, não exata, porque ela está aí sempre mudando de acordo com essas interpretações. Também de acordo com as escolhas do historiador, porque ao tentar entender e compreender um momento histórico, nós vamos, como pesquisadores, escolher alguns elementos para fazer essa compreensão, essa análise desse momento ou desse fato histórico. Então, de acordo com aquilo que eu escolho, como eu escolho e faço essa interpretação, vai mudar
no resultado da escrita desta história. Então a história ela está neste processo constante de mudança, tá? E o historiador ele recorre a um pequeno roteiro, né, ao tentar escrever essa história, se perguntando sempre, quando olhamos para um fato histórico, para um momento, sempre algo muito básico nós temos que nos perguntar: como, quem, por quê, quando, por quem, né? E aí a gente consegue fazer essas perguntinhas básicas, né, que o historiador utiliza para escrever a história de forma geral. Então os fatos, né, a história ela está mudando, né, o tempo todo, de acordo com essas interpretações, de acordo com os processos de mudança em que vivemos, né? A vida é um processo de mudança e a história obedece este processo, né? E também está sempre se atualizando, sempre se inovando também. Para escrever a história, o historiador usa essencialmente aquilo que chamamos de fontes históricas. E o que são essas fontes? Então, para escrever a história, o historiador precisa se utilizar de elementos, documentos, vestígios, relatos que foram deixados pelo ser humano de alguma forma, né? Alguma forma que mostre que ali teve a presença humana, que o ser humano tocou, que o ser humano deixou ali a sua marca. Então esses são os vestígios, as fontes históricas que o historiador usa para escrever a história. E aí um elemento importante também, né? Apesar da história, a história sendo uma ciência humana, ela é uma ciência e tem os seus rigores científicos. Então o historiador ele não pode escrever a história partindo de um achismo. Ele precisa partir de algo concreto. E esse algo concreto, em essencial, são as fontes, né? O que a gente pode questionar, o que a gente pode debater é sobre a forma de interpretar esta fonte. Tá? Isso é importante a gente entender. Mas o historiador parte sempre de algo concreto para dar credibilidade justamente e comprovar que realmente aquele fato, aquele acontecimento ocorreu e está ali na nossa realidade. E estas fontes, elas são em essencial de 3 formas. Fontes escritas, cartas, documentos, livros, coisas que o ser humano deixou o seu relato por escrito. Tá? Fontes não escritas, objetos, pinturas, desenhos, coisas que não literalmente são escritas, mas passam uma informação para nós hoje, no nosso momento, entender o passado. E as fontes orais, que são aquelas histórias transmitidas de geração a geração, né, contadas, né, as nossas tradições de forma geral, né, que são transmitidas para nós de forma oral, né, e a maioria destas fontes, né, principalmente as não escritas e as escritas, quando são encontradas, nós da história costumamos chamar de sítios arqueológicos, esses lugares onde concentram-se esses vestígios para que nós possamos reunir aí todas as informações e remontar e reconstruir este momento, este fato, né, este período da história. A história não é uma ciência isolada, assim como todas as outras, todo o nosso conhecimento, a história requer de ajudas, né? E algumas ajudas são essenciais. Tá? A história baseia-se e utiliza-se como ferramenta de outras ciências para a compreensão do ser humano, já que compreender o ser humano é algo extremamente complexo, né? E requer um esforço gigantesco, a união de esforços, né, de todas essas ciências. Então a história ela vai lá buscar ajuda na antropologia, na economia, na geografia, na filosofia, né? Lembrar que a união de todas essas informações e todos esses conhecimentos nos dá credibilidade, nos dá condições de reconstruir um pouquinho mais esta complexidade das nossas relações e do nosso passado. Então a história em essencial, resumidamente, um pouco disso, tá? Uma ciência extremamente importante para nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, nos conhecer, né? Acho que é fundamental a gente olhar para trás e entender. A história nos dá experiência, nos dá condições de entender um pouquinho melhor e enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios deste momento, porque, né, ela nos ajuda a olhar para trás e nos ajuda a entender como chegamos aqui, de que forma chegamos aqui. Então, se entendermos esse processo, fica mais fácil, às vezes, de entender como resolvê-los da melhor forma possível nesse sentido. E, tem um provérbio africano que diz o seguinte: quando não saberes para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde tu vens.
Então, deixando este recado e a importância de olharmos e conhecermos a nossa história para entender o nosso presente, tá? Eu encerro esse vídeo. Ó, curte aí, comenta, compartilha. Até a próxima!